Abraão pediu que seu servo escolhesse uma esposa para seu filho. Mas será que esse casamento arranjado funcionaria? Olá, muito prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e hoje vamos juntos estudar o capítulo 24 de Gênesis. Mas antes, olha só, já estamos quase na metade e você ainda não se inscreveu? Aí não dá, né? Por favor, se inscreve aí no canal para que você não perca nenhum capítulo desse incrível livro que é a Bíblia. E nesse capítulo, Sara já havia falecido e Abraão já estava em idade bem avançada. E sabendo muito bem das consequências de um casamento equivocado, ele quis ter a certeza de que seu filho Isaque, o filho da promessa, não teria uma esposa que o afastasse de Deus. Por isso, pede para seu servo mais velho e fiel, sim, aquele mesmo que Abraão iria deixar como herdeiro caso ele não tivesse filhos. E ele pede que seu servo jure que não tomaria para seu filho uma das mulheres das tribos pagãs daquele lugar no qual eles habitavam, mas sim de sua parentela. Lembra que ele tinha 2 irmãos? Um, o pai de Ló, havia falecido, e o outro teve alguns filhos, os quais Abraão teve notícia do nascimento no fim do capítulo 22. E sim, se formos voltar alguns capítulos atrás, vemos que o pai de Abraão havia ficado balançado entre o verdadeiro Deus e os deuses pagãos. E aconteceu que o irmão de Abraão cedeu aos deuses pagãos, e poderia ser estranho Abraão querer dar uma esposa para seu filho de sua família, já que ela também adorava ídolos, mesmo que sendo de sua parentela. Porém, por mais que eles houvessem escolhido adorar deuses falsos, eles não estavam em completas trevas como os povos pagãos da região em que Abraão morava. E Abraão era uma luz naquela família. E o pai deles também não se deixou ser tomado por completo por essas religiões pagãs. O temor de Deus ainda poderia reinar no coração daquele que conhecia o Deus de Abraão, mesmo que não tão intimamente como o próprio Isaque. Abraão ainda completa com a resposta que deu a Eliezer quando perguntou se a moça não quisesse vir, se ele deveria levar Isaque para lá. E Abraão fala que de jeito nenhum ele deveria levar Isaque para lá, mas sim trazer a moça. E caso ela não quisesse vir, então ele estaria livre daquele juramento. Ou seja, ela teria sim possibilidade de se converter completamente a Deus, desde que saísse de sua parentela que ainda estava misturado com religiões pagãs. Se ela viesse para as terras de Abraão, teria uma maravilhosa influência cristã. Agora, se Isaque fosse para lá, essas influências contrárias poderiam até não desestabilizar Isaque, mas poderiam complicar muito mais a sua vida. E assim, Eliezer partiu em uma viagem com camelos, presentes e servos. Ele era o servo mais velho nascido na casa de Abraão. Ele aprendeu com o seu senhor a ser fiel e confiar no Senhor Todo-Poderoso. Sendo assim, chegando à Mesopotâmia, fez seus camelos se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço, na hora em que as mulheres iam buscar água. Naquela época não existia água encanada, e você já deveria imaginar isso, e muito menos torneiras dentro das casas. E eles viviam num deserto. Era complicado ter água. E ao cavarem um poço, no qual era muito fundo para chegar até a água, eles colocavam uma escada ali. E as mulheres todos os dias iam buscar águas em seus jarros. E é daí que vem aquelas imagens das mulheres com os cântaros na cabeça, caminhando pelo deserto. Essa era a única forma de se ter água em casa, para tudo. Lavar as mãos, cozinhar, beber e tudo mais quanto se tem que fazer com água. E por isso, Eliezer começou a orar dizendo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto às fontes, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa-te o teu cântaro, peço-te para que beba água, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja essa que tu designastes para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu Senhor. E como a própria Bíblia diz, antes que ele terminasse a oração, Deus honrou a fé dele. Rebeca, filha de Betuel, que era filha de Naor, irmão de Abraão,
correspondeu a tudo quanto Eliezer havia pedido na oração. Cedeu a água para ele e ainda ofereceu água para que os camelos dele pudessem beber até que estivessem satisfeitos. E com isso Eliezer ficou em paz, sabendo que Deus havia ouvido as suas orações. Quando os camelos terminaram de beber a água, ele pegou presentes e deu para Rebeca, perguntando de quem ela era a filha e questionando se na casa de seu pai haveria lugar para que eles pudessem se alojar. Ela se identifica dizendo quem eu acabei de dizer que ela era, afirmando que possuíam sim lugar para se alojarem e ainda mais disponibiliza palha para que os camelos possam comer. O servo, agradecido a Deus, se curva perante ele, pois o seu senhor não havia sido desamparado e havia levado ele mesmo até a casa dos parentes de Abraão. Quanto a Rebeca, ela correu na frente dele até sua casa para contar as coisas que haviam acontecido. Seu irmão Labão, ao ter ouvido toda a história, correu ao poço e chamou o servo de Abraão para que entrasse em casa, pois tudo já estava preparado para ele e até mesmo para os seus camelos. Ao entrar, seus pés foram lavados e a comida servida, porém ele se recusou a comer enquanto não dissesse tudo quanto havia sido ordenado a fazer. Eliezer então conta toda a história de Isaque, de como seu nascimento foi milagroso e de como Abraão o fez jurar achar na casa de seu irmão uma esposa para seu filho Isaque. Então contou da oração que ele havia falado e de como Deus ouviu a sua oração nas atitudes de Rebeca, mas também falou que se a moça não desejasse ir com ele estaria livre da promessa que fez para Abraão. Porém Labão, vendo que as coisas que sucederam eram do Senhor, não hesitou e falou que Rebeca estava diante dele, que ele poderia levá-la e fazê-la com que fosse esposa do filho de seu senhor. Então o servo deu mais presentes para Rebeca, para seu irmão e para sua mãe, e finalmente eles comeram e passaram a noite ali. Porém, na manhã seguinte, Eliezer já estava com seus preparativos para a viagem de volta. Porém Labão pediu que eles se demorassem pelo menos mais uns 10 dias, para que Rebeca ainda estivesse com a família. Porém, o servo pede que não o detenha, pois o Senhor estava abençoando o seu caminho. E é aí que chegamos no ponto-chave do capítulo. Até aqui parece que a sociedade patriarcal, como é chamada as famílias da Bíblia, eram totalmente machistas e as mulheres serviam apenas de objetos e os homens que possuíam todo o poder. Mas se fosse dessa forma como o mundo nos pintou, Abraão não precisaria temer uma mulher pagã como Nora, porque ela simplesmente não poderia ter poder sobre nada, muito menos sobre as atitudes e decisões do marido. E não foi isso que aconteceu. Acontece que a Bíblia muitas vezes é denominada como um livro machista, onde só os homens têm lugar. Mas a verdade é que existem muitas mulheres notáveis na Bíblia, e aquelas que não tiveram as suas histórias contadas aqui na Bíblia poderão contar as suas próprias histórias na eternidade, como a mãe de um rei, que vamos ver lá no livro de Reis, lá na frente, que foi responsável para que o seu filho fosse um grande rei temente a Deus. Acontece que a sociedade patriarcal era uma proteção para as mulheres num mundo onde elas realmente eram feitas de objetos. Se elas eram o alvo principal das maldades dos povos vizinhos, faz muito sentido que os homens é quem se apresentem na linha de frente da batalha. E lembra da história da queda de Adão e Eva? Então, Eva foi a primeira a pecar e por isso, ao ter sua natureza transformada em uma natureza caída, teve uma mente mais emocional do que Adão, que sendo homem, funciona de uma forma mais racional. Sendo assim, cada um teria o seu papel, mas nenhum poderia pisar no outro. Ela continuaria sendo sua ajudadora e o homem continuaria sendo o líder da família, que como líder e não chefe, deveria conduzir a família para os caminhos do Senhor. E temos mais uma questão. Como eu falei, o mundo na época, não muito diferente do mundo de hoje, tinha um alvo muito forte nas mulheres. E se olharmos a história, vamos ver que desde sempre, as roupas das mulheres nos povos mais antigos, e claro, nos povos que eram afastados de Deus, eram feitas para provocar os homens de forma que elas só fossem vistas como um objeto de prazer e reprodução e nada mais, diferentemente do povo de Deus, onde elas tinham grandes papéis, não somente como mães e como rainhas do lar, o qual já é um papel enormemente grande na sociedade, mas até mesmo como juízas de uma nação quando o povo ficou necessitado de um juiz.
Mas tudo bem, até aí beleza, mas parece que Rebeca até agora não teve escolha em se casar ou não com um cara que ela nunca havia visto na vida. E isso certamente parece contradizer tudo que eu acabei de falar, parece sim que a mulher está sendo forçada a alguma coisa. E realmente, é arranjado literalmente de um dia para o outro, porém sim, o casamento era arranjado, mas de acordo com a vontade de Deus. E Deus, conhecendo os corações, sabe ligar as afinidades de um com o outro, fazendo surgir assim amor entre eles. E amor mesmo até entre pessoas que nunca haviam se visto, porque diferentemente dos outros povos, onde o casamento era arranjado por questões de poder, território ou financeiro, o casamento arranjado por Deus era um arranjo de caráter e de personalidade, feito para que eles juntos pudessem levar a verdade para todo o mundo e pudessem ser felizes, assim como Abraão e Sara foram. Outro ponto controverso será o dote que o homem dava ao pai da mulher. Parecia literalmente uma compra da mulher. Mas o que muitos não contam é que esse valor era dado para a noiva pelo pai no dia do casamento, para que caso acontecesse alguma coisa com o marido e ela viesse a ficar viúva ou até mesmo ser abandonada pelo marido, ela teria dinheiro suficiente para se sustentar até o fim de sua vida. Infelizmente, é claro que tudo isso foi se corrompendo conforme as eras foram passando, mas no plano original de Deus, que muitos continuam pondo em prática, mesmo nos dias de hoje, o casamento é uma bênção tanto para a mulher tanto para o homem, sem falar que muitas vezes eles se conheciam desde criança, o que dava a chance de realmente saber se eles dariam bem ou não. E dessa forma eles também poderiam escolher se casariam ou não, e foi exatamente essa escolha que Rebeca teve no verso 57. Ao pedir para viajar naquele mesmo dia, eles chamaram Rebeca e perguntaram se era de sua vontade ir com o homem ou não. E ela simplesmente disse: "Eu irei." Ela tinha vontade própria, ou seja, a Bíblia não é machista e também não é feminista. Deus não trabalha com os extremos, mas sim com a temperança que traz a verdadeira felicidade relatada na Bíblia. É verdade que a Bíblia também conta coisas que foram contrárias à vontade de Deus, mas aí era simplesmente para que venhamos a ver o resultado dessas coisas, aprendendo assim que não dá certo fazer tal coisa. Podemos ter a chance de não repetir os mesmos erros cometidos por tais pessoas no passado. Também temos uma curiosidade. Na cultura dos hebreus, quando se tinham esses casamentos arranjados, o pretendente, o homem, fazia uma lista das coisas que ele gostava e também das suas exigências, e isso era mostrado para a moça. E ela só se casava se essas coisas fossem boas ou razoáveis para ela, se ela estivesse de acordo. E agora sim, finalmente, Rebeca sairia da casa juntamente com sua irmã e também com sua ama, também para que ela não ficasse deslocada lá, né? E chegando perto do poço Ber-la-Roi, ela avistou um jovem no qual o servo disse ser Isaac, que por ser fiel a Deus estava lá meditando, ou seja, orando. Ela se preparou e Isaac foi ao encontro dela. Essa história é linda e você pode ler esse encontro completo no link da descrição aqui do vídeo, com um capítulo completo numa versão mais próxima da que eu uso para estudar. A King James 1611, a minha é a fiel e a da descrição é a atualizada. Mas caso você queira comprar uma da mesma versão que a minha, King James Fiel 1611, que não é atualizada, que está tudo certinho de acordo com os textos receptos, você pode também encontrar um link aí na descrição. Só não deixe de deixar a sua curtida e o seu comentário nesse vídeo. É de graça e ajuda muito esse canal a ir além. Fiquem com a graça e a paz de Jesus e tchau!